A igreja esconde algo sobre os anjos da guarda. E não estou falando de teorias da conspiração. Não estou falando de documentos secretos guardados a 7 chaves nos cofres do Vaticano. Estou falando de algo muito mais sutil e incomparavelmente mais importante. Estou falando de um conhecimento que pulsava, que existia vibrante nos primeiros séculos do cristianismo. Um conhecimento que foi gradualmente, quase imperceptivelmente, removido. Não necessariamente por maldade, mas por uma série de decisões, por jogos de poder, por um medo profundo do que aconteceria se as pessoas comuns, nós, soubéssemos a verdade. Rudolf Steiner dedicou anos de sua vida debruçado sobre esse conhecimento perdido. Ele o chamava de cristianismo esotérico, a dimensão oculta dos ensinamentos de Cristo. Aquela parte dos ensinamentos que a igreja institucional considerou perigosa demais para ser compartilhada com o povo. E no coração, no centro pulsante desse conhecimento esquecido, reside a verdade sobre os anjos da guarda. Uma verdade que muda completamente a forma como você entende a sua relação com o mundo espiritual. Mas para desvendarmos o que foi escondido, precisamos primeiro entender o que a Igreja nos ensina, oficialmente. A doutrina católica sobre os anjos da guarda é relativamente simples. Cada um de nós, cada pessoa, tem um anjo designado por Deus para nos proteger. Esse anjo nos ajuda a resistir às tentações, a fazer escolhas moralmente corretas. E ao final da nossa jornada terrena, o anjo apresenta a nossa alma ao julgamento divino. E é isso. Essa é, basicamente, toda a teologia oficial. Os anjos são apresentados como funcionários celestiais, mensageiros divinos. Eles executam ordens, protegem, guiam, mas permanecem, essencialmente, externos a nós, separados, distantes. Você reza para o seu anjo, pede ajuda, agradece pela proteção. Mas a relação é hierárquica. O anjo está acima, você está abaixo. Ele serve a Deus, servindo você. Essa visão não está errada, mas está dramaticamente incompleta. E a parte que falta é exatamente o que Steiner trouxe de volta à luz. Os primeiros cristãos, aqueles que viveram nos primórdios da fé, sabiam de algo diferente. Nos primeiros 3 séculos após a vinda de Cristo, antes da Igreja se tornar a instituição oficial do Império Romano, existiam comunidades cristãs com ensinamentos muito mais profundos sobre os anjos. Os gnósticos, por exemplo, possuíam uma compreensão elaborada das hierarquias angélicas e da relação íntima, quase simbiótica, entre humanos e anjos. Os manuscritos de Nag Hammadi, descobertos em 1945 no Egito, revelam uma teologia angélica, infinitamente mais rica do que qualquer coisa que sobreviveu na Igreja oficial. O Evangelho de Filipe. Um desses textos fala explicitamente sobre a união, a fusão entre o humano e o anjo, como o objetivo maior da jornada espiritual, não apenas proteção, mas união. O Evangelho de Tomé, outro texto de Nag Hammadi, contém dizeres de Jesus que a Igreja jamais incluiu na Bíblia. Muitos deles revelam a verdadeira natureza da relação entre o buscador espiritual e os seres que o guiam. Orígenes, um dos mais importantes teólogos dos primeiros séculos, ensinava coisas sobre os anjos que mais tarde foram consideradas heréticas. Ele falava de uma relação evolutiva entre humanos e anjos, de uma conexão
que ia muito além da proteção e da simples guia. Orígenes foi, posteriormente, condenado em vários concílios. Suas ideias sobre a preexistência da alma e a evolução espiritual foram declaradas anatema, mas, nos primeiros séculos, ele era considerado um dos maiores pensadores cristãos. O Segundo Concílio de Constantinopla, em 553, foi particularmente devastador para esse conhecimento. O imperador Justiniano, por razões políticas tanto quanto religiosas, pressionou a Igreja a condenar formalmente as ideias de Orígenes. Nesse concílio, 15 anátemas foram declarados contra ensinamentos que incluíam a preexistência das almas, a possibilidade de múltiplas encarnações e a natureza evolutiva da relação entre humanos e seres espirituais. Após esse concílio, qualquer discussão sobre esses temas se tornou perigosa. Livros foram destruídos, ensinamentos foram suprimidos, comunidades que mantinham esse conhecimento foram perseguidas. Os cátaros, no sul da França, preservaram alguns desses ensinamentos. Por séculos, eles ensinavam sobre a natureza íntima da conexão entre o humano e o anjo, sobre a jornada da alma, através de múltiplas existências, sobre a relação direta com o divino, que não precisava de intermediários. A Igreja lançou uma cruzada contra eles, a Cruzada Albigense. No século XIII, dizimou os cátaros. Cidades inteiras foram massacradas. O conhecimento que guardavam foi quase totalmente perdido. Steiner estudou esses fragmentos. Ele tinha acesso a textos antigos, a tradições orais, preservadas em sociedades secretas, a correntes esotéricas, que mantiveram esse conhecimento vivo por séculos, e ele sistematizou o que encontrou. Trouxe de volta à luz o que tinha sido enterrado na escuridão. Clemente de Alexandria, outro padre da Igreja primitiva, escreveu sobre os anjos como mestres espirituais que trabalhavam intimamente com o desenvolvimento da alma humana, não como guardas externos, mas como parceiros no processo de transformação interior. Clemente falava abertamente sobre os mistérios cristãos. Ele ensinava que havia 2 níveis de cristianismo: o esotérico, para as massas, e o esotérico, para os iniciados. Os ensinamentos sobre os anjos faziam parte desse nível esotérico. Dionísio, o Areopagita, no século V, sistematizou as hierarquias celestiais de uma forma que influenciou toda a teologia medieval. Mas seus escritos originais continham muito mais do que a Igreja permitiu que se ensinasse publicamente. O que todos esses pensadores tinham em comum? Eles entendiam que a relação entre humanos e anjos não é estática, não é apenas de proteção, é de evolução. Seu anjo não está apenas te protegendo, ele está evoluindo junto com você. Essa é a primeira verdade que foi escondida. Steiner explicou isso em detalhes. Os anjos não são seres estáticos, que existem em perfeição eterna. Eles também estão em uma jornada evolutiva, e essa jornada está intimamente ligada à jornada da humanidade. Cada anjo da guarda tem um único ser humano, sob sua responsabilidade, em cada encarnação. Esse não é um arranjo burocrático, é uma parceria cósmica. Quando você evolui espiritualmente, seu anjo também evolui. Quando você enfrenta desafios e cresce através deles, seu anjo ganha algo que ele não poderia ganhar de outra forma. Por quê? Porque anjos não têm corpo físico, eles não podem ter experiências.
no mundo material diretamente, mas através de você, através da sua jornada na Terra. Eles acessam algo que, de outra forma, seria inacessível. Steiner chamou isso de reciprocidade espiritual. Você precisa do seu anjo para orientação e proteção. Seu anjo precisa de você para experiência e crescimento. Essa não é uma relação de superior e inferior. É uma parceria. A igreja removeu esse ensinamento por um motivo específico. Se as pessoas soubessem que seus anjos dependem delas, tanto quanto elas dependem de seus anjos, a dinâmica de poder mudaria. A autoridade da igreja, como intermediária entre humanos e o divino, seria enfraquecida. A igreja se posicionou como o canal necessário. Você precisa da igreja para acessar Deus. Precisa dos sacramentos. A Igreja Católica precisa dos padres, precisa da instituição, mas se você tem uma relação direta e recíproca com um ser espiritual, um anjo da guarda que te acompanha em todas as suas vidas, que precisa de você tanto quanto você precisa dele. A igreja se torna menos essencial. Esse conhecimento, essa sabedoria ancestral, foi gradualmente suprimida, não queimada em fogueiras, apenas deixada de lado, não ensinada, não discutida, esquecida, até que Rudolf Steiner a trouxe de volta, revelou-a novamente ao mundo. A segunda revelação escondida é ainda mais profunda. Seu anjo da guarda te conhece melhor do que você conhece a si mesmo, muito melhor. A igreja ensina que Deus é onisciente, sabe tudo, vê tudo, mas raramente enfatiza que seu anjo da guarda tem acesso direto a toda a sua história, a cada detalhe da sua jornada. Steiner explicou que seu anjo carrega a memória de todas as suas encarnações, cada vida que você viveu, cada escolha que fez, cada lição que aprendeu ou deixou de aprender. Quando você nasce, você esquece. O véu do nascimento cobre suas memórias. Você começa, aparentemente do zero, mas seu anjo lembra. Ele sabe por que você escolheu nascer nesta família. Sabe quais desafios você veio enfrentar. Sabe quais habilidades você desenvolveu em vidas passadas e quais fraquezas ainda precisa superar. Ele é o guardião da sua biografia cósmica. E isso tem implicações práticas enormes. Quando você está diante de uma decisão difícil, seu anjo não vê apenas as opções imediatas. Ele vê como cada escolha se conecta com o padrão maior da sua evolução. Ele sabe quais erros você já cometeu em outras vidas e quais lições ainda precisa aprender. Sua intuição, aquela sensação que vai além da lógica, frequentemente é seu anjo tentando comunicar essa perspectiva mais ampla. Ele não pode falar diretamente. A lei do livre-arbítrio impede, mas ele pode enviar impressões, sentimentos, sonhos, coincidências. Tudo o que você precisa fazer é aprender a ouvir. A igreja nunca ensinou isso porque implicaria que você não precisa de intermediários. Se seu anjo já conhece toda a sua história e pode te guiar diretamente, qual o papel da confissão? Qual o papel do sacerdote? A terceira verdade escondida tem a ver com o momento presente da evolução humana. Steiner ensinou que estamos em um período especial da história cósmica, um período onde a relação entre humanos e anjos está mudando, fundamentalmente. Nos tempos antigos, a conexão com os anjos era mais direta. As pessoas tinham visões, ouviam vozes, sentiam presenças de forma inequívoca. Os profetas do Antigo Testamento conversavam com anjos,
como quem conversa com um vizinho. Abraão recebeu visitantes angélicos e serviu refeição a eles. Jacó lutou com um anjo a noite inteira. Moisés ouvia instruções claras. Essa clarividência antiga era normal. Fazia parte da consciência humana daquela época. Os mistérios de Eleusis, na Grécia Antiga, ensinavam sobre a conexão entre humanos e seres espirituais. Os iniciados passavam por rituais que abriam sua percepção para o mundo invisível. Eles conheciam seus guias espirituais diretamente. Os sacerdotes egípcios mantinham conhecimento detalhado sobre as hierarquias angélicas. Os templos de Ísis e Osíris eram escolas onde se ensinava como comunicar com seres de outras dimensões. Pitágoras, depois de estudar nos templos do Egito, trouxe parte desse conhecimento para a Grécia. Ele ensinava sobre a música das esferas e sobre os seres que habitavam cada nível do cosmos. Todo esse conhecimento era considerado sagrado, reservado para iniciados, passado de mestre para discípulo através de séculos. Quando o cristianismo surgiu, ele absorveu parte dessa sabedoria. Os primeiros cristãos entendiam a mensagem de Cristo como o auge dos mistérios antigos, não como sua negação, mas como sua culminação. Mas quando o cristianismo se tornou religião oficial do Império Romano, algo mudou. O conhecimento que era para iniciados foi considerado perigoso para as massas. A Igreja decidiu simplificar, controlar, padronizar. E nesse processo, a verdade sobre os anjos foi uma das primeiras coisas a ser suprimida, com o desenvolvimento da consciência moderna. Essa conexão se tornou mais sutil. A humanidade precisava desenvolver pensamento independente, raciocínio lógico, ciência. Para isso, o mundo espiritual teve que se retirar um pouco, mas agora estamos entrando em uma nova fase. Uma fase onde a conexão pode ser restabelecida, mas de forma diferente. Não através de visões passivas ou vozes que comandam, através de consciência ativa e escolha livre. Steiner disse que os anjos estão esperando que a humanidade escolha reconectar. Mas dessa vez, a reconexão precisa vir de nós. Nos tempos antigos, os anjos se revelavam. Agora, nós precisamos buscá-los. Isso inverte completamente a dinâmica religiosa tradicional. A Igreja ensina que você deve esperar a graça. Deve rezar e esperar que Deus, através dos anjos, decida te ajudar. Steiner ensinou que os anjos já estão tentando ajudar o tempo todo. Mas nós somos os que precisam abrir a porta. Nós somos os que precisam desenvolver a percepção necessária para reconhecer a ajuda que já está sendo oferecida. A quarta verdade escondida envolve o que acontece durante o sono. A Igreja reconhece vagamente que anjos podem enviar sonhos. José recebeu avisos em sonhos. Os magos foram avisados em sonho para não voltarem a Herodes. Mas o que a Igreja não ensina é a sistemática da comunicação angélica durante o sono. Steiner explicou em detalhes. Quando você dorme, seu corpo astral e seu eu se separam parcialmente do corpo físico e etérico. Eles entram em um estado onde a comunicação com o mundo espiritual se torna muito mais fácil. Seu anjo aproveita esse momento. Todas as noites, sem exceção. Ele trabalha com você durante o sono. Ele revisa os eventos do seu dia. Ele mostra quais ações estavam alinhadas com seu propósito maior e quais estavam desviando. Ele prepara você para os desafios do dia seguinte. Ele cura feridas emocionais que você não consegue curar conscientemente. Os sonhos que você lembra são apenas a ponta do iceberg.
A maior parte do trabalho angélico durante o sono acontece em níveis que não chegam à consciência de vigília. Mas o trabalho acontece mesmo assim. E o mais importante, a qualidade desse trabalho depende de como você se prepara para dormir. Steiner dava instruções específicas. Antes de dormir, revise seu dia de trás para frente. Comece com os últimos eventos e vá voltando até o momento de acordar. Não julgue, apenas observe. Esse exercício faz algo específico. Ele apresenta seu dia ao seu anjo de uma forma que facilita o trabalho noturno. É como preparar um relatório antes de uma reunião. Você organiza as informações para que o trabalho conjunto seja mais eficiente. A igreja nunca ensinou nada disso. Por quê? Novamente, implica uma relação direta entre você e seu anjo que não requer intermediários. A quinta verdade escondida envolve karma e destino. A Igreja Católica, meus amigos, tem uma visão limitada do karma. Os católicos falam das consequências do pecado, os protestantes da predestinação, mas nenhuma denominação principal ensina o sistema completo. Rudolf Steiner, com sua sabedoria, explicou que seu anjo da guarda é o administrador do seu karma. Karma não é punição, é equilíbrio. Cada ação cria uma consequência que eventualmente retorna, não como castigo divino, mas como lei natural do cosmos espiritual. Seu anjo da proteção conhece todo o seu karma. Sabe quais dívidas você ainda tem? Sabe quais créditos acumulou? Sabe quais encontros estão destinados a acontecer nesta vida para resolver questões de vidas passadas? E ele trabalha constantemente para orquestrar esses encontros. Aquela pessoa que você encontrou por acaso, provavelmente não foi acaso. Seu anjo e o anjo dela coordenaram tudo. Aquela oportunidade que apareceu do nada, provavelmente foi preparada. Aquele obstáculo que surgiu quando tudo parecia ir bem, provavelmente necessário para seu equilíbrio kármico. Seu anjo não pode mudar seu karma. Ele não pode cancelar consequências que você criou. Mas ele pode administrar quando e como essas consequências aparecem. Ele tenta trazer os desafios kármicos em momentos onde você está mais preparado para enfrentá-los. Ele tenta criar circunstâncias onde a resolução seja possível. Ele trabalha nos bastidores do seu destino, como um mestre. A igreja nunca poderia ensinar isso, porque contradiz a doutrina de salvação exclusiva, através da fé em Cristo e dos sacramentos da igreja. Se seu karma é administrado por seu anjo ao longo de múltiplas vidas, se você está em um processo evolutivo que transcende uma única existência, a urgência de pertencer à igreja certa e seguir os rituais certos diminui. O poder da igreja depende da ideia de que esta vida é única, uma chance, céu ou inferno, salvação ou danação. A revelação sobre os anjos da guarda implica algo muito diferente. Uma jornada longa, múltiplas oportunidades, um companheiro espiritual que te acompanha através de todas elas, um amigo leal. A sexta revelação oculta envolve a morte. A igreja ensina que quando você morre, sua alma é julgada, vai para o céu, inferno ou purgatório, e seu anjo da guarda testemunha esse julgamento. Steiner revelou algo muito diferente. Quando você morre, você não enfrenta um juiz externo. Você vivencia uma revisão completa da sua vida. E essa revisão é guiada pelo seu anjo, nos 3 dias após a morte. O corpo etérico se separa lentamente. Durante esse processo, toda a sua vida passa diante de você. Não como um filme que você assiste, como uma experiência que você revive.
Você sente novamente cada emoção, cada alegria, cada dor. Mas também sente algo novo, as emoções que você causou nos outros. Aquela vez que você magoou alguém, você sente a dor que causou. Aquela vez que você ajudou alguém, você sente a gratidão que gerou. Esse processo não é punição, é integração. É consciência plena das consequências das suas ações. E seu anjo está lá durante todo o processo, não como juiz, como guia. Ele te ajuda a entender, a processar, a aceitar. A igreja transformou isso em julgamento externo, porque julgamento externo requer intermediários. Se o julgamento é interno, se é uma experiência direta, mediada pelo seu anjo, a igreja perde seu papel. Steiner descreveu as fases após a morte em detalhes, um mapa da alma. Primeiro, a revisão panorâmica durante a separação do corpo etérico. Isso leva aproximadamente 3 dias terrestres. Por isso, muitas tradições esperam 3 dias antes de enterrar ou cremar o corpo, para dar tempo a esse processo, um tempo sagrado. Depois, o Kamaloka, um período de purificação, onde você vivencia todas as consequências das suas ações, de perspectivas que não tinha em vida. Isso pode durar aproximadamente 1/3 do tempo da sua vida terrestre. Seu anjo te guia através disso, como um farol. Finalmente, a ascensão através das esferas planetárias, onde você assimila as experiências da vida que acabou e prepara as condições para a próxima encarnação. Novamente, seu anjo é seu guia, seu companheiro de jornada. Em momento algum existe julgamento externo. Em momento algum existe condenação eterna. Existe consequência, existe aprendizado, existe evolução e existe sempre a presença do seu anjo. A 7ª revelação oculta envolve o propósito da sua encarnação atual. A igreja ensina que você nasceu para servir a Deus, seguir os mandamentos e ganhar o céu. Steiner ensinou algo mais específico. Você nasceu com uma missão, não uma missão genérica de ser boa pessoa, uma missão específica para esta vida em particular, um chamado único, antes de nascer, enquanto ainda estava no mundo espiritual. Você e seu anjo trabalharam juntos no plano para esta encarnação. Vocês definiram quais desafios você enfrentaria, quais pessoas encontraria, quais talentos traria, quais fraquezas ainda precisaria superar. E vocês definiram algo ainda mais importante: qual contribuição única você daria ao mundo. Cada pessoa tem algo único para oferecer, não porque somos todos flocos de neve especiais, mas porque cada ponto no tecido do karma humano é único. Cada pessoa ocupa uma posição específica na teia de relações, de dívidas, de potenciais. Seu anjo conhece essa missão. Ele sabe exatamente por que você está aqui. E ele trabalha constantemente para te guiar em direção a ela. Um sussurro constante. Mas ele não pode te dizer diretamente. A lei do livre-arbítrio exige que você descubra por si mesmo, que você escolha livremente. Então ele envia sinais, cria circunstâncias, abre portas e fecha outras. Tudo para te aproximar do seu propósito, como um mapa sutil. A igreja nunca poderia ensinar isso, porque novamente remove a necessidade de intermediários. Se seu propósito foi definido diretamente entre você e seu anjo, a igreja não tem como te dizer qual é seu chamado. Você precisa descobrir diretamente. Agora, existe uma questão prática importante. Se todas essas revelações foram escondidas, como você pode acessar seu anjo diretamente? Steiner deu instruções específicas. Primeiro, reconhecimento.
Simplesmente reconhecer que seu anjo existe e está presente é o primeiro passo. A maioria das pessoas vive como se estivesse sozinha, como se fosse apenas matéria em um universo material. Esse reconhecimento não precisa ser dramático. Pode ser simples, uma vez por dia, talvez ao acordar ou antes de dormir. Simplesmente reconhecer internamente: meu anjo está comigo, meu amigo fiel. Esse ato simples começa a abrir um canal. Segundo, gratidão. Agradecer ao seu anjo pelo trabalho que ele faz constantemente, mesmo quando você não percebe. Fortalece a conexão. A gratidão não é para fazer seu anjo feliz. Anjos não precisam de validação humana. A gratidão é para você. Ela muda sua orientação, muda sua receptividade, como uma chave. Quando você está em estado de gratidão, você está mais aberto a percepções sutis. Os sinais que seu anjo envia ficam mais fáceis de reconhecer, como um abraço. Terceiro, revisão vespertina. Steiner enfatizou repetidamente este exercício. Antes de adormecer, faça uma retrospectiva do seu dia, de trás para frente. Comece pelo último acontecimento e retroceda até o momento em que você acordou. Observe, sem julgar. Apenas reveja os eventos como se fosse um filme passando ao contrário. Este exercício realiza diversas funções importantes. Primeiro, ele aprimora sua capacidade de observação objetiva. Você aprende a analisar suas ações sem uma identificação emocional imediata. É como se você se tornasse um espectador imparcial da sua própria vida. Segundo, ele prepara o material necessário para o seu trabalho noturno com o seu anjo da guarda. É como entregar um relatório bem organizado, detalhando cada momento do seu dia. Terceiro, ele inverte o fluxo normal do tempo na sua consciência. E isso tem efeitos sutis, porém profundos, na sua percepção espiritual. Rudolf Steiner explicou que o mundo espiritual opera em uma direção temporal diferente do mundo físico. Este exercício começa a treinar a sua consciência para essa outra dimensão, para essa outra direção. Quarto, a meditação matinal. Escolha uma frase inspiradora, uma imagem significativa ou um conceito espiritual elevado. Pode ser algo simples, como uma rosa cruz, um trecho dos evangelhos ou uma ideia filosófica profunda, durante alguns minutos após acordar, antes de ser engolido pelo turbilhão do dia a dia. Concentre-se nessa imagem, nesse conceito. Não analise, não pense discursivamente. Apenas permaneça presente, em sintonia com o objeto da sua meditação. Este exercício fortalece o que Rudolf Steiner chamava de pensar puro, a capacidade de manter um conteúdo na consciência, sem ser arrastado por associações aleatórias, sem se perder em divagações mentais. E o pensar puro é o órgão de percepção do mundo espiritual. É a chave para acessar as verdades sutis que nos cercam. Quanto mais você desenvolve essa capacidade, mais claramente você pode perceber as comunicações do seu anjo da guarda. Rudolf Steiner recomendava começar com 5 minutos por dia. Depois, aumentar gradualmente para 10, 15, 20 minutos. A consistência é mais importante do que a duração. 5 minutos todos os dias produzem resultados maiores do que 1 hora uma vez por semana. É importante fazer esse exercício imediatamente após acordar, antes de verificar o celular, antes de pensar nas tarefas do dia, antes de deixar a mente ser invadida por preocupações. Esses primeiros minutos após o despertar são preciosos. A consciência ainda está em um estado intermediário entre os mundos, em um estado de receptividade maior.
Quinto, atenção aos sinais. Seu anjo da guarda está constantemente enviando sinais, através de sonhos, coincidências, intuições, sensações físicas. A questão não é se ele está enviando, mas sim se você está receptivo, se você está prestando atenção. Comece a prestar atenção aos padrões. Anote os sonhos que parecem significativos. Registre as coincidências que chamam a sua atenção. Observe as intuições que surgem do nada. Com o tempo, você começará a reconhecer a linguagem específica que o seu anjo usa com você. Porque cada anjo tem um estilo próprio. E cada pessoa tem canais mais receptivos do que outros. Sexto, perguntas antes de dormir. Se você tem uma questão específica, uma decisão a tomar, um problema a resolver, formule a questão claramente antes de dormir. Não peça uma resposta específica. Não tente direcionar o resultado. Simplesmente apresente a questão e entregue-a ao seu anjo da guarda. Durante o sono, ele trabalhará com essa questão. A resposta pode vir em sonho. Pode vir como clareza ao acordar. Pode vir como uma coincidência no dia seguinte. Mas ela virá. Rudolf Steiner alertou para uma coisa importante sobre esse processo. Não espere resultados imediatos. A conexão com seu anjo da guarda é como qualquer relacionamento. Leva tempo para se desenvolver. Requer consistência. Requer paciência. A sociedade moderna nos treinou para a gratificação instantânea. Queremos resultados agora. Queremos confirmação imediata. O mundo espiritual não opera assim. As práticas que Rudolf Steiner ensinou precisam ser feitas regularmente, por meses, às vezes anos, antes que os resultados se tornem claros. Isso não significa que nada está acontecendo antes disso. Significa apenas que a sua percepção ainda não está refinada o suficiente para reconhecer o que está acontecendo. Continue praticando. Continue prestando atenção. Os resultados virão. Existe também um alerta importante. Nem toda experiência espiritual vem do seu anjo da guarda. Rudolf Steiner falou extensivamente sobre Lúcifer e Ahriman, duas forças que trabalham para desviar a humanidade do seu caminho evolutivo. Lúcifer opera inflando o ego espiritual. Ele faz você se sentir especial, escolhido, superior. Ele transforma a busca espiritual em vaidade espiritual, em uma competição por quem é mais iluminado. Ahriman opera negando o espiritual completamente. Ele te prende no materialismo, no cinismo, na ideia de que nada além da matéria existe. Ambas as forças podem se disfarçar, podem enviar experiências que parecem espirituais, mas na verdade desviam. Como distinguir? Comunicações genuínas do seu anjo da guarda têm certas características. Elas te direcionam para o serviço, não para a superioridade. Elas aumentam a sua responsabilidade, não a diminuem. Elas trazem clareza e paz, não confusão e agitação. Elas fortalecem a sua conexão com outras pessoas, não a enfraquecem. Elas pedem ações alinhadas com os seus valores mais profundos, não com os seus desejos superficiais. Se uma experiência te faz sentir melhor que os outros, provavelmente não veio do seu anjo da guarda. Se uma experiência te paralisa de medo ou cinismo, provavelmente não veio do seu anjo da guarda. Seu anjo da guarda trabalha no equilíbrio. Ele te puxa gentilmente em direção ao seu propósito mais alto, com amor, com paciência, sem drama. Agora, uma reflexão final. Por que isso importa? Por que resgatar esse conhecimento que a Igreja Católica silenciou?
É porque estamos em um momento crítico da evolução humana. Rudolf Steiner previu que o século XXI seria um período de grandes escolhas. A humanidade está diante de uma encruzilhada. Podemos continuar em direção ao materialismo absoluto, ou podemos reencontrar a nossa conexão com o espiritual. Não através da religião institucional, não através de dogmas e rituais impostos de fora, mas sim através da experiência direta, através da conexão pessoal com os seres espirituais que nos acompanham. E a conexão mais fundamental, a mais acessível, a mais imediata, é a conexão com o seu anjo da guarda. Ele está lá, sempre esteve, desde antes de você nascer, até depois de você morrer, através de todas as suas vidas. E ele está esperando que você reconheça a sua presença, esperando que você abra o canal de comunicação, esperando que você comece a ouvir os sinais. A Igreja Católica silenciou essa verdade porque ela transfere poder do sacerdote para o indivíduo, da instituição para a alma. Mas a verdade está disponível para quem quer ouvir. Seu anjo da guarda não precisa de permissão da Igreja Católica para te guiar. Ele só precisa da sua permissão. E se você assistiu a este vídeo até aqui, talvez isso seja um sinal em si. Talvez o seu anjo da guarda tenha orquestrado para que este vídeo aparecesse no seu feed exatamente agora. Talvez ele esteja tentando te dizer algo sobre prestar atenção, sobre desenvolver a conexão, sobre reconhecer a parceria que já existe. A Igreja Católica silencia, mas a verdade insiste em aparecer. E ela apareceu para você hoje. A questão é, o que você vai fazer com ela? Vai ignorar e continuar como antes? Ou será que você finalmente vai se abrir para explorar a conexão mais importante da sua existência? Seu anjo da guarda já conhece a sua resposta. Ele conhece você infinitamente melhor do que você mesmo. E ele está paciente, esperando, sempre esperando, até o momento em que você decide, finalmente, ouvir os sussurros do céu, guiado pelos ensinamentos de Rudolf Steiner.